Amém? Vamos colocar de pé, vamos. Evangelho que escreveu João, capítulo 1, e o versículo 11, 12, 13 e o 14. Quantos irmãos estão procurando? Eu quero agradecer. É a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade, depois que voltei do Oriente, da congregação. Eu quero deixar os meus agradecimentos aqui por cada irmão que lembraram de mim durante os 3 anos que fiquei ali na obra do Senhor. Querendo ou não, aqui é a sede, é a mãe, e fui enviado por ela para cuidar. Eu estava numa missão, né? Então, estou agradecendo à igreja pelas orações, aos obreiros também, ministros, né, que cooperaram em oração pela minha vida, que passei ali os tempos. Eu quero agradecer a Deus. Estou aqui de volta para servir a igreja junto com os ministros e obreiros aqui na sede. Amém? Vamos fazer a leitura do texto bíblico. Versículo 11, 12, 13 e 14. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas tudo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Podeis sentar. Eu quero, nessa noite, irmão, trazer uma palavra para os vossos corações, baseado nesse texto das Sagradas Escrituras, e quero dizer para você que a igreja do Senhor, ela tem uma missão aqui na terra. Quando Deus escolheu o seu povo, Ele não escolheu simplesmente para ser um povo aqui na terra e esquecer-se dele aqui. Não. Deus escolheu os seus filhos aqui na terra. Ele colocou na filiação dele, ou seja, ele lhe constituiu como herdeiro, ele chama de filhos, e não se envergonha de lhe chamar de filho, assim também como ele exige de cada um dos seus filhos que não se envergonhe de lhe chamar de pai. Quantos filhos de Deus tem aqui? Quantos têm vergonha de chamar Deus de pai? Acredito que ninguém, né? Todos têm a liberdade. Eu quero nesta noite falar de algumas qualidades de filhos que Deus constituiu. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos leva-nos a ter uma liberdade de ter o direito de chamar Deus de pai. E por que Deus nos deu esse direito de chamá-lo de pai? Se eu nunca ouvi, nem você ouviu, nem um daqui dos que estávamos aqui nesta casa, vimos Deus com os nossos olhos carnais. Qual o direito que temos de ter Deus como nosso pai, e de chamá-lo de pai, e de entender que Ele nos atende
como filhos? E qual o direito que Ele nos deu de ser chamado de seus filhos? E qual honra que Ele nos dá? Uma certa feita, Deus usa um profeta por nome Malaquias, e no capítulo 1 e no versículo 6, ele começa a questionar aos filhos de Israel, dizendo: os filhos honram os pais, os servos temem ao seu senhor. Se eu sou o vosso pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o vosso senhor, aonde está o temor de vocês por mim? É Deus fazendo uma cobrança aos filhos que tinham perdido o temor de filho para pai. E como Deus, sendo um pai amoroso, que nunca quer perder os seus filhos, Ele faz uma cobrança e exige que eles voltem novamente a lhe tratá-lo como pai, mas dar a honra de vida de filho para com o pai. E eu quero nesta noite aqui falar para o seu coração que você é filho de Deus. E se você ainda não entrou nessa filiação, eu te convido nessa noite para você meditar nesta mensagem e entender quem é Deus como seu pai. Quem é Deus que lhe constituiu filho dele? Eu quero nesta noite que você entenda, em primeiro lugar, que Deus tem nesta terra, ou Ele constituiu 5 categorias de filhos, e cada uma dessa categoria que Ele constituiu, Ele derramou sobre eles o seu grande amor pela vida de cada um. Eu quero que você entenda nesta noite, que Deus, para lhe permitir que você o trate Ele como pai, houve um preço muito grande para você chegar a esse ponto de filho, para você ser gerado como filho. Houve um preço muito grande, e para isto acontecer, João escreve as palavras de Jesus, dizendo que Ele lhe constituiu como filho. Mas para isto acontecer, ele diz: mas todos quanto receberam, deram-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Porque você, para ser gerado e nascido, teve um poder sobrenatural que operou na sua vida para nascer, ou para você nascer de novo. Escute aqui. Dentro dessas categorias de filhos, Deus começa criando primeiro os anjos, e eles são chamados filho por criação. Ele criou os anjos, e eles são chamados de filhos por criação. E quando Deus cria os anjos, Ele não cria os anjos simplesmente para ter uma quantidade inumerável, incontável, insondável, para mostrar o seu poder. Não foi só por isso. Ele criou os anjos para servi-lo. Cada um deles tinha e tem a sua missão. E quando ele chega no momento de criar os querubins, há um momento muito importante que a Bíblia nos revela, que é lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28, e no versículo 13, ele diz que quando ele estava criando esse querubim, ele criou ele de uma forma tão gloriosa, uma forma tão linda, e quando ele acaba de criar o querubim, ele pega ele e constrói um jardim, e chama esse jardim, Jardim de Deus, e coloca ele ali dentro. Ou seja, Deus cria os anjos, e cria também os querubins, mas quando cria um que é especial, chamado de querubim ungido, ele também cria um mundo, e coloca esse querubim dentro deste mundo chamado Jardim de Deus, jardim mineral. Deus cria suas primeiras criaturas, e é tratado na Bíblia como filho por criação. Vou citar os 4 categorias de filhos, depois eu vou trabalhar a mensagem em cima
desse texto ou desse tema aqui. Primeiro, filho por criação. Segundo, filho por formação. Terceiro, filho por eleição ou filho eleito. Quarto, filho por geração. Quinto, filho por adoção. Cada um desses filhos, quando Deus criou, Deus determinou algo para ele e preparou algo especial para eles. Como eu estava falando, primeiro Deus criou filhos por criação, os anjos porque foram criados. No livro de Jó, capítulo 1, a Bíblia fala sobre essa questão. No capítulo 2, versículo 1, mais uma vez, Deus fala sobre essa questão. Lá no capítulo 38, no versículo 7, Deus mostra os anjos que foram criados e são chamados de filhos, quando ele ainda estava criando, dando fundamento às terras, antes de colocar o homem sobre a terra. Ou quando Deus estava colocando os fundamentos, ele também estava ali, junto com os anjos, e a Bíblia diz que a estrela da alva, junto com os anjos, filhos de Deus, se regozijavam-se, ou seja, alegravam-se, em ver Deus criando tudo aquilo que era para eles. Isto é muito lindo, porque quando Deus cria filho, ele cria com o maior cuidado, e determina, e lhe dá uma herança, lhe dá uma habitação, lhe dá uma morada. Mas isso eu não sei por quanto tempo. A Bíblia diz que no meio da jornada dos filhos por criação, um deste ser mais bonito e belo criado, ele se julga autossuficiente e quer chegar acima, ou seja, das estrelas, os anjos que foram feitos inferior a ele, e ele quer armar o seu trono ou colocar o seu trono ao lado de Deus e ser igual a Deus. Quando ele pensa nisso, a Bíblia não diz que esses anjos estavam no céu, mas a Bíblia diz que esses anjos estavam embaixo. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, diz que quando Deus criou esses anjos, que criou um mundo para ele, esse mundo era de pedras preciosas, ouro, todo tipo de pedras preciosas que você possa imaginar, era o jardim que Deus colocou este ser, e ele estava lá para cuidar de uma série de seres angelicais, mas a Bíblia diz que a soberba cresceu no seu coração, a inveja subiu no seu coração, eles eram filhos por criação, mas neste momento que eles quebraram a lei divina, ele tentou, imaginou no seu coração subir acima das estrelas e colocar o seu trono ao lado de Deus, ou seja, tomar o lugar de alguém que estava sentado à direita de Deus antes da criação de todas as coisas, que era o seu filho Jesus. Ele sabia que de maneira nenhuma ele conseguiria ser semelhante a Deus. Ele sabia que de maneira nenhuma a criatura poderia lutar contra o seu Criador e vencer. Então ele não estava querendo lutar com Deus, ele estava querendo tomar o lugar de outro ser. Aí Paulo apresenta quem era esse personagem lá na carta, quando ele escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele vai falando dessa criação, dessa geração, desse filho por geração, e ele começa a dizer que Jesus é o primeiro a ser criado acima de toda a criação de Deus, ou seja, ele é o princípio da criação de Deus. Ele estava à direita de Deus, ele estava ao lado de Deus, quando todas as coisas foram feitas, quando tudo começou a ser feito aqui, ou lá no mundo espiritual, ele já existia, dando ordem a tudo para que viesse a acontecer. Quando os anjos foram feitos, ele estava lá à direita de Deus, dando ordem para que isso acontecesse. Ele é o princípio da criação, ele é o começo de tudo, e a Bíblia diz: sem ele, nada do que existe poderia existir, nada do que foi feito seria feito, nada do que existe existiria se não fosse ele. Por quê, pastor? Porque ele é o princípio da criação, ele que deu continuidade a todas as criações. A Bíblia vai narrando, e este ser, quando Deus percebe que isto sobe ao coração dele,
filho por criação. Deus não tolera o que ele estava pensando no seu coração, já entendendo tudo o que ele queria. Deus talvez deu tempo para ele, mas ele não aceitou se arrepender e continuou com a sua obra má diante dos olhos de Deus. Então Deus, pela sua palavra, nos revela dizendo que resolveu tirar dele a glória que estava sobre ele. Ezequiel capítulo 28, versículo 18, diz que quando Deus percebeu que ele não ia se arrepender mesmo, que o que estava no seu coração era algo que não poderia ser mais removido, a Bíblia diz que Deus apagou um fogo que estava nele. Em outra tradução, Deus tirou o brilho da glória, a luz da glória de Deus, Deus removeu dele, e ele se tornou-se cinza, ou seja, se tornou-se negridão, porque o lugar onde ele habitava deixou de ser um jardim mineral, onde as pedras folheadas brilhavam, resplandecia com o brilho da glória que estava sobre ele. Deus remove a glória, ele fica como uma brasa apagada. O ouro que brilhava naquele local ficou ofusco, porque aonde Deus tira a sua presença, tudo se apaga, tudo perde o seu brilho. Uma igreja sem o Espírito Santo, ela não brilha. Uma igreja sem a presença de Deus, ela não resplandece como luz no mundo. Mas a igreja que tem o brilho de Deus, tem a presença de Deus, ela vai continuar brilhando. Ela vai estar em meio às trevas, mas vai continuar sendo luz, porque ela é temente a Deus. Algo interessante, que quando ele perde o direito de ser chamado filho por criação, ele arrasta uma terça parte com ele. E essa terça parte de anjos caídos são os mesmos que até hoje aterrorizam o mundo espiritual para o mundo físico, que é esse que nós habitamos como igreja do Senhor. Mas escute, isso não demorou muito tempo. Aquele território que Deus tinha criado, que pertencia a este ser chamado querubim ungido, estrela da manhã. Isso está em Jó capítulo 38, versículo 7, onde Deus mostra ele como estrela da manhã, fazendo distinção entre ele e os anjos. Ele aparece como uma estrela da manhã, se alegrando junto com os anjos que estavam no controle dele. Quando ele cai do seu pedestal que ele queria estar, que ele perde a qualidade de filho. Agora o mundo que ele habitava, entendemos assim, deixou de ser o mundo dele. Agora era um mundo espiritual, mas um mundo que estava sem habitação, desabitável. Era um mundo que ficou negro, perdeu o seu brilho. Mas um dia Deus resolveu enfeitar esse mundo para dar outra categoria de filho. Aí Deus resolve vir novamente a este mundo, e quando chega neste mundo, esse mundo estava em trevas, esse mundo estava sem forma, estava vazio. Aí o que é que Deus faz? Quando ele pisa nesse lugar outra vez, a primeira coisa que Deus faz é dizer: haja luz. Por que novamente luz? Porque a luz que onde esse querubim habitava tinha se tornado em trevas, porque Deus tinha arrancado a luz dele, e todo o brilho que habitava naquele mundo dele deixou de ter luz. Mas quando Jesus chega pela segunda vez, ele diz: haja luz, e começou, e houve luz, houve a separação. E a Bíblia diz que Deus começa a preparar novamente aquele jardim. O território todo era um jardim mineral, mas a partir deste momento Deus iria fazer um jardim local e não mais universal no mundo inteiro. Por quê, pastor? Porque anjos são espírito, não são comparados a homem. O homem, ele é limitado, os anjos também são limitados, mas ele tem uma rapidez muito grande. É por isso que quando Deus pergunta para ele: de onde vem Satanás? Ele diz: venho de rodear toda a terra, dar volta nela, em questão de segundos, ele dá volta neste mundo, tentando, rodeando a quem possa buscar e tragá-lo. Agora escute isso aqui: Deus chega nesse mundo, prepara tudo. Quando está preparando, que chegou no momento dele fazer o homem, ele pega do pó da terra. Quando faz a separação entre águas e terra, ele pega do pó da terra agora e forma o homem. Outrora ele tinha feito filhos por criação, anjos. Agora ele chega a um momento especial, vai fazer uma nova geração de filho, e trata esse filho por formação. E quem são esses, pastor? São Adão e depois Eva.
Ele prepara um casal e chama eles de filhos por formação. Por que formação, pastor? Porque eles foram formados do pó da terra. E por que não foram chamados de criado? Porque eles não foram feitos do nada. Eles foram feitos de algo que já existia. Criar significa pegar do nada e fazer. Pegar de nada que está ali para imitar. É você pegar um negócio desse aqui, que nunca existiu, e fazer. Você está criando. Mas não era mais tempo de criação, era tempo de formação, porque ele estava fazendo o homem de algo que já existia, que era a terra. Ele pega do pó da terra e faz o homem. Até então aquele mundo era um mundo invisível, torna visível quando Deus faz o homem, que dá os olhos para ele enxergar. Aí sai da dimensão espiritual e o homem passa a ver a dimensão física e a dimensão espiritual. Mas demorou pouco tempo para estes filhos que Deus criou, filho por formação, permanecer de pé, pois eles estavam dentro do jardim, e por pouco tempo que eles estavam ali, não sabemos quanto tempo, mas sabemos que Satanás, ele veio para tentar roubar os filhos de Deus, que era filho de Deus, um dia como ele foi, ele queria roubar esse direito deles também, assim como ele perdeu. Mas perdeu como, pastor? Perdeu, a Bíblia diz lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, que quando os filhos de Deus subiram para ir até Deus para levar um resumo do seu acontecimento aqui da terra, Satanás foi junto. Lembre-se que Deus trata na sua palavra os anjos como filho de Deus e faz divisão entre os anjos e Satanás. Ele não é mais chamado de filho, ele é chamado de Satanás, mas os anjos são chamados de filhos. Ele perdeu a filiação que tinha e que recebeu de Deus. Agora, quando o homem é formado e recebe agora este nome de filho por formação, Satanás não fica agradecido e agradável aos seus olhos com isso. Ele resolve subir da onde ele estava, não sei dizer, ele resolve vir para roubar esta filiação que Adão recebeu e que Eva recebeu. E ele consegue tirar, porque ele conhecia bem aquele território, ele conhecia muito bem o lugar onde Adão estava, ele conhecia muito bem as palavras que Deus tinha colocado na mente de Adão, e Adão tinha colocado na mente de Eva. Ele sabia muito bem que eles, a partir daquele momento, eram os filhos de Deus, que estavam no lugar dele, que receberam a filiação que ele tinha perdido. Então ele vem e tenta roubar, e não é que ele consegue roubar. Deus agora, quando forma o homem, coloca dentro também de um território. Deus não cria filhos para não lhe dar uma herança. Deus cria filhos, Deus forma filho, e quando ele acaba de criar, ele sempre tem um lugar para dar a ele, ele sempre tem uma herança para dar para ele. Deus não escolheu a igreja e não lhe prometeu nada, ele prometeu algo, e você vai ver nesta noite a riqueza que você tem e não conhece, a riqueza que você tem e não faz uso, a riqueza que te espera e às vezes não valorizamos para herdarmos ela um dia quando chegarmos lá. Demorou pouco tempo, irmão. Demorou pouco tempo para que os filhos que Deus formou permanecessem dentro desse jardim. Satanás conseguiu entrar e roubou o que eles tinham mais precioso diante de Deus. E vocês conhecem a história que eles, perdendo a filiação, eles tiveram que ser destituídos, como um dia esse querubim também foi destituído da onde Deus tinha colocado. Era um jardim mineral. Isso está escrito em Ezequiel 28:13. Ele perdeu. Agora Deus colocou o homem, e o homem, por sua vez, também perde essa herança. E quando ele perde essa herança, ele é destituído e sai, é expulso do jardim. Perdeu a filiação, mas Deus, com tanto amor, reveste eles com a vestimenta de pelo de animais, de pele de animais. Ele dá uma nova chance para eles ser restituído de uma forma através da obediência e de sacrifício. Mas demorou pouco tempo, porque Satanás continuou investindo e visitou os dois irmãos, filhos de Adão,
e conseguiu roubar novamente essa geração que tinha começado a adorar a Deus. Daí por diante surgiu Sete, e daí começou a invocação ao nome do Senhor. Eles tinham perdido a filiação, agora estava do lado de fora da proteção de Deus. Eles tinham agora que se cuidar por si, viver por si, trabalhar para se alimentar, trabalhar para viver, para sobreviver. Mas nesses momentos surgiu uma geração que veio invocando o nome do Senhor. Eles queriam novamente voltar para a filiação, mas isso demorou aproximadamente algumas centenas de anos. E chegou no tempo de Noé. Deus olhou para a terra e viu que os seus filhos aqui na terra tinham quase todos se contaminado com a geração dos caimitas. E por eles ter se contaminado, Deus tirou toda a oportunidade que tinha dado para aquela geração. Escolheu Noé e os seus filhos para se salvar, para dar continuidade à geração futura. E quando eles passam pelo dilúvio, que sobreviveram, que eles descem da arca ali, eles continuam ali a dar continuidade a uma geração. E Deus, achando que a partir daquele momento, no seu conhecimento, não olhando pelo lado da presciência, Deus levantou o homem e deu a ordenança para eles dar continuidade à geração. Mas durou pouco tempo para que fosse levantada uma torre chamada Torre de Babel. E no lugar do povo obedecer a Deus, crescer e se multiplicar e se espalhar sobre a face da terra, eles começaram a se unir e a conviver tudo no mesmo lugar. E foram crescendo e construindo uma torre a ponto do desejo dele ser o mesmo desejo que estava no coração daquele querubim, quando disse: eu vou subir acima das estrelas. Assim também a geração de Noé começou a querer subir e chegar à altura do céu. Mas Jesus, mas o nosso Pai Celestial, Ele não tolera quando o homem coloca soberba no seu coração. Ele olha para Jesus, Ele olha para o seu Filho, Ele olha para o Espírito Santo, Ele olha para os anjos e diz: desçamos e confundamos as línguas deles, porque no seu coração há um intuito, e o intuito dele é construir essa torre e chegar até o céu. Então vamos descer, vamos confundir as suas línguas e vamos fazer separação entre tribos a partir deste momento. A Bíblia diz que Deus desce e confunde a língua de todos, mas no meio daqueles que ele confundiu, ele deixou uma língua chamada a língua dos semitas. Essa língua era uma língua original, e dessa língua agora Deus quer novamente fazer uma nova família, uma filiação de filho para com ele. E ele escolhe Abraão, e escolhe Abraão para que de Abraão viesse eleger uma nova categoria de filho, filho por eleição. Era a nação de Israel, era o povo de Israel. Primeiro filho por criação, segundo filho por formação, terceiro filho por eleição. Em Abraão ele escolheu o que é ser eleito. Eleito é ser algo especial, particular, peculiar. É algo que Deus cuida com carinho, é algo que Deus pega e carrega no braço quando é necessário. Isso é ser filho eleito, é filho escolhido a dedo, é filho escolhido do meio de um mundo que está contaminado com o pecado, e ele chega lá e tira: vem para cá, porque eu tenho um lugar preparado para você. Deus sempre, quando constitui uma família aqui na terra, ele tem sempre uma morada separada para colocar eles lá dentro. E quando ele escolhe Abraão, e dizendo para Abraão que fazia uma grande nação dele, um povo, quando chega no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1, Moisés está escrevendo uma ordenança de Deus, e ele diz: tu és filhos de Deus, porque Deus te escolheu, e tem uma ordenança para vocês. Vocês, a partir deste momento, não podem fazer marca nenhuma no corpo de vocês. Tem outras. Sobre o meio da sua testa não passe navalha,
e não raspe, porque vocês são filhos de Deus, são santos, e Deus está levando vocês para uma terra que é separada de todos os povos. Deus sempre tem para os seus filhos um lugar preparado, aonde eles vão viver, servindo a Ele com alegria. Assim como você está aqui nesta noite, se alegrando na presença do Pai, porque você é escolhido dEle. Agora escute, demorou pouco para que esses filhos desobedecessem e quebrassem a aliança. Já é a terceira categoria de filho, filho por eleição. Demorou pouco tempo para que esses filhos se rebelassem contra o seu pai, deixasse o seu pai, traísse o seu pai por outro pai. A palavra Baal traduzida quer dizer: Baal meu pai, Baal é meu senhor. Quando eles passaram a adorar ao Deus Baal, ele estava dizendo: agora Baal é nosso pai e Deus não é mais nosso pai. Com isso Deus ficou enciumado, porque Deus escolheu eles para ser o pai daquela nação. E eles mais uma vez quebraram esta aliança. E agora Deus deixou de ser o pai da nação de Israel, da nação eleita. Isso está escrito em Oséias capítulo 1, versículo 11. E em Oséias capítulo 11, versículo 1. Quando isto acontece, eles quebraram esta aliança. E quebrando esta aliança, Deus olha para o povo aqui na terra, olha através do profeta Isaías, procura um justo sequer na terra, e ele começa a falar por intermédio do profeta: ó Deus, tu és o nosso pai e nós o teu filho. Nós somos o barro, tu és o oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Aí Deus olha para a terra, procura um justo sequer diante das palavras do profeta, não encontra. Mas a Bíblia diz que quando ele olha para a sua direita, ele se alegra, porque vê o seu braço forte, o seu braço do lado direito, que era e que é o seu filho Jesus. E quando o mesmo Isaías está profetizando sobre essas coisas, ele olha lá do céu para a terra, Deus, e diz: a quem há de ir por nós, e a quem eu enviarei? Isaías se prontifica dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que Isaías demorou pouco, mas na realidade Isaías estava aqui falando acerca do Filho de Deus, que ele, em outras palavras, falando à direita de Deus, dizendo: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim para salvar essa humanidade, porque a partir deste momento não há mais gente na terra que se possa qualificar e se colocar na posição de filho para dar continuidade à filiação que tu constituiu lá na terra. E a Bíblia diz que Deus se alegra quando olha para a sua direita e vê que o seu braço direito está estendido sobre a terra. Passa-se os tempos, Israel perde a filiação de filho, é levado para cativeiro, volta. Deus dá mais alguma oportunidade. Já recitei o texto aqui onde Deus cobra essa filiação, mas não tem jeito. No livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6, não tem jeito. Então passa-se 400 anos, Deus está em silêncio, sem falar com a humanidade. Mas de repente vem a quarta categoria de filho, e esse aqui que é o mais importante, porque ele é o princípio da criação. E quando Jesus vem a este mundo, ele não é criado, ele não é formado, ele não é filho eleito, ele se apresenta como filho por geração. Para entendermos por que Jesus é tratado na Bíblia, nascido de Deus, como filho por geração, nós temos que entender o que significa a palavra geração. Quem é o primeiro? Todos nós sabemos que na Bíblia, uma geração, ela era traçada a partir dos 40 anos.
outro até mesmo dá mais, baseando na geração de Abraão, outros até mesmo dá menos. Mas nós não estamos falando dessa geração que dá continuidade, nós estamos falando de filho, chamado filho por geração. Agora, por que ele é filho por geração? Porque ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Ele não foi gerado por obra da carne. Ele não nasceu porque a carne sentiu o desejo de gerá-lo. Quem teve o desejo de gerar ele aqui nesta terra foi Deus. E porque ele é tratado como filho por geração. O que é o significado da palavra geração? É um ato de efeito de gerar. E o que significa isso? Significa que ele é o princípio da criação. E que Deus tentou de todas as formas criar seres, formar seres, eleger seres para ver se eles davam continuidade, mas eles não conseguiram. Todos eles falharam por intermédio de um tentador que um dia caiu de um jardim mineral que habitava. Mas quando esse filho é gerado, ele veio com uma missão aqui na terra. Quando ele chega nos seus 29 anos e meio, começa o seu ministério de 3 anos e meio aqui na terra. E é rápido esse tempo, o tempo passa rápido. Então vai se passando o tempo, e quando Jesus chega na idade de 29 anos e meio, ele começa a dar continuidade ao seu ministério. E a primeira coisa que ele faz é ter um encontro com João. João estava batizando nas margens do Rio Jordão, e lá vai Jesus se aproximando naquele momento. Era o momento certo, era o momento exato. Então ele chega na margem daquele rio. Está João batizando. De repente João olha para o céu e olha para frente e vê aquele ser, aquele personagem vindo ao seu encontro. Ele percebe pelo Espírito da revelação que ali estava vindo algo que era diferente. Não era qualquer um, não era um ser criado, não era um ser formado, não era um ser eleito. Ali estava vindo um ser que era diferente. Ali estava vindo o Filho de Deus, gerado por obra e graça do Espírito Santo. E o Espírito Santo, que mesmo testificou no ventre de Maria e no ventre de Isabel, naquele momento testificou na mente de João que estava vindo o Filho de Deus ao seu encontro. E quando ele se aproxima, João olha para ele, manda o povo abrir uma passagem para ele passar, e começa a olhar para ele e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, eis aí um filho por geração que veio dar continuidade às gerações de filhos que foram criados, mas todos falharam. Então quando ele olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, na verdade eu vos estou batizando com água para o arrependimento, mas esse que eu não sou digno de desatar as suas alparcas, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando ele se aproxima de João, João com seu olhar estatalado, João já não estava mais batizando ninguém, que ele paralisou no tempo naquele momento. E ele chega e diz: João, eu vim para que tu me batize. João: Senhor, eu não vou te batizar, eu não sou digno. Ele olha para João mais uma vez: João, tem que ser cumprida toda a justiça do Pai, então me batiza para isso se cumprir. E quando João desce ele às águas, que ele sai de dentro das águas, acontece o sobrenatural. Porque uma voz do céu, o céu se abre, uma voz lá de cima diz: este é meu filho amado, o qual minha alma compraz nele. Escute aqui, Deus está afirmando que ali estava o filho por geração, que estava surgindo para fazer de todas as gerações futuras filhos de Deus. Se acreditasse e cresce nele, e ia ser gerado com poder, não era com pouca coisa. Quando isso acontece, a voz brada, dizendo que esse é meu filho amado. Houve uma confirmação que ali estava o filho que foi filho
por geração. Quando ele sai das águas e o Espírito de Deus desce sobre ele para selar, diz a palavra de Deus que o Espírito arrebata ele e conduz ele para o deserto. Lá no deserto ele ficou 40 dias e 40 noites, jejuando e orando. Filho de Deus, quando tem experiência, irmão, ele tem que ir cavar, ele tem que ir buscar, porque Deus dá a experiência, mas as demais que tem que vir é nós que temos que buscar. Nós às vezes somos muito acomodados como filhos de Deus, achamos que já somos dono de tudo, porque temos Deus como sendo dono de todas as coisas, já achamos que somos herdeiros de tudo e não precisamos fazer nada. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite: levanta e anda, porque não é aqui o teu descanso. Tu és filho de Deus por adoção, mas outrora tu era filho da escravidão. Louve a Deus, porque você se tornou filho do Deus vivo. Quando Jesus vai para o deserto, terminando já aproximadamente os 40 dias, Satanás aproveita da situação. Aproveitando da situação, ele percebe que Jesus está com fome, está com sede. Então ele se aproxima de uma pedra e olha para Jesus e diz: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Por que Satanás estava fazendo isso, irmão? Porque ele destituiu Adão e Eva da filiação. Ele destituiu a nação de Israel de filho por eleição. Ele conseguiu, eles não venceram Satanás, Satanás venceu eles. Ele destituiu, ele queria agora colocar dúvida na mente do Salvador, para que o Salvador duvidasse de quê? Que ele era verdadeiramente filho de Deus. Então ele chega diante dele e diz: se tu és filho de Deus verdadeiramente, transforma essas pedras em pães. Jesus olha para ele e diz: olha aqui, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Aonde isso está escrito? Lá em Deuteronômio está escrito isto aqui. E por que Jesus recitou um texto que estava na Bíblia? Para mostrar para ele que Israel não obedeceu a palavra de Deus, mas ali estava um que ia obedecer e ia cumprir ela ao pé da letra. Todos os filhos de Deus perderam a filiação, desobedecendo a ordenança divina. Mas Jesus veio para dar continuidade aos filhos de Deus e não iria deixar a desejar. Aí o que acontece? Passa-se a segunda vez, vence ele pela terceira vez e não cria. Por quê, irmão? Eu quero dizer para você, já estou terminando aqui, porque eu vou chegar no ponto crucial para fechar o ponto aqui com essa conclusão. Mas eu quero dizer para você, hoje à tarde eu estava na minha casa. Eu estava meditando na palavra de Deus lá no sofá. E quando eu estava meditando, eu acabei cochilando um pouco no sofá. E naquele cochilo que eu tive, eu fui arrebatado e fui levado dentro de um lugar, como se fosse um ginásio mais como Maracanã, porque era muito grande, tinha muitas cadeiras, estava lotado de gente e não cabia ninguém mais naquele lugar. E eu, de um lugar onde eu estava, eu via um pasto verdejante, que lógico que era o campo. Aquele campo estava tão verde, e um pasto tão verde, tão fininho, que a brisa batia e balançava aquele pasto todinho. Eu via no meio daquele pasto 22 pessoas e uma bola no centro, e eu via aquela multidão aplaudindo aqueles personagens que estavam ali. E enquanto eu estava ali naquele arrebatamento que tive, eu vi aquela multidão louca, aquela multidão doida pelaquele povo, e aquele pasto verde, chega, dava vontade até de comer. Claro que era capinha, não ia comer, é lógico, mas eu estou falando no sentido espiritual aqui. Eu sentia um desejo na alma, como se fosse um alimento espiritual, e eu via tudo aquilo, e de repente eu escutava a voz falando no meu consciente, dizendo: meu filho, olha como está a situação do mundo. As pessoas lotam e enchem. Olha como isso aqui está lotado, mas olha para quem eles estão olhando. Está tão bonito lá embaixo, aquele pasto verdejante, mas eles, cada um
não estão idolatrando os seus ídolos, estão adorando o povo que estão no meio daquele pasto verdejante. E eu comecei a pensar no meu consciente, mas o que isso tem a ver? E a mesma voz que falava no meu consciente continuou falando: meu filho, no mundo que vocês estão vivendo hoje não está diferente. No mundo cristão de hoje não está diferente. Quando se congrega uma multidão, eles não vêm por causa da minha palavra, que é o alimento, que é um pasto verdejante para alimentar o meu povo. Eles vêm por causa dos ídolos que vão cantar, eles vêm por causa dos ídolos que vêm pregar. Se fosse qualquer um que estivesse louvando, eles não vinham. Se fosse qualquer um que estivesse pregando, eles não estavam. Eles têm pisado no meu pasto que eu tenho dado para o meu povo. Eles têm pisado na minha comida que eu tenho dado para o meu povo. Eles têm desprezado o meu alimento, que é a palavra de Deus. Nós temos que estar muito atentos, irmão. Porque o diabo, ele não é brinquedo. Ele quis roubar a filiação do Filho de Deus, e ele vai tentar roubar a sua também. E tem com muito êxito. Isso é uma vergonha para nós, afastado muitos da presença de Deus, como tem muitos ainda que estão com suas mentes em dúvida, querendo deixar a presença de Deus, querendo deixar de ser chamado filho de Deus, para ser chamado filho de quem? Filho da perdição, filho do pecado, filho do diabo, filho da mentira, que é isto que a Bíblia trata para aqueles que estão destituídos da presença de Deus. Agora escute, quando Jesus vence ele, Jesus volta vencedor, pregando o evangelho do reino, o evangelho do arrependimento. E quando ele chega neste momento crucial da mensagem dele, a primeira coisa que ele diz, e que João revela, foi esta palavra: mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então Paulo conclui dizendo, em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 12, ele diz: da mesma maneira que irmãos somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se viver segundo o Espírito, a obra do corpo vai viver. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não receberam o espírito de escravidão, mas outra vez estejais em temor, mas recebeste o Espírito por adoção. O que é ser filhos por adoção? Primeiro, filho por criação, os anjos caíram. Filho por formação, caíram. Filhos eleitos, caíram também. Filho por geração, esse não caiu. Esse levantou, morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, e fazendo de cada um de nós ainda que aceitamos a Ele, filho por adoção. E o que é ser filho por adoção? O que é ser filho por adoção é ser tirado de uma escravidão que nós vivíamos e trazido para a filiação de Deus, para receber da parte dele uma herança que ele preparou antes da fundação do mundo. Mas com tudo isto, ele prometeu que aquele que deixar pai, que aquele que deixar mãe, que aquele que deixar irmão, que aquele que deixar qualquer coisa que este mundo possa impedir você fazer parte dessa filiação e vir para ser filho de Deus, ele lhe dará nesta terra 100 vezes, e no mundo por vir a vida eterna. Deus não escolheu filhos sem deixar algo preparado para ele receber. Então ele diz assim: não se turbe vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que iria preparar e outra vez voltaria, para que aonde eu estivesse, vocês também
estaria ou esteja com ele. Escute aqui. Deus constituiu filhos por adoção. Te tirou de uma escravidão de pecado, te resgatou, te deu um banho, te lavou, te deu vestimenta, te pegou como ele pegou aquele filho pródigo, te lavou, tirou toda a sujeira, te colocou roupas novas, te colocou anel em teu dedo, te calçou com sapato do evangelho, sapato de autoridade, sapato de poder, sapato que pisa em cabeça de escorpiões, de serpente. Ele te deu poder para isso, por isso que você é filho e foi gerado com poder para você pisar em serpentes e escorpiões e vencer Satanás todas as horas que ele se levantar contra a sua vida. Todas as criações de filhos, até Israel, não conseguiu vencer Satanás, mas nasceu um chamado filho por geração. Esse venceu Satanás. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as áreas. Ele foi tentado no físico, ele foi tentado no espiritual, ele foi tentado no sentimental, ele foi tentado em todas as áreas que um ser humano pode ser tentado, e não resistiu a Satanás. Mas Jesus, filho por geração, esse venceu ele e nos constituiu filho por adoção, e disse assim: todo poder foi me dado nos céus e na terra, e eu resolvi dar aos meus pequeninos. Então ele deu poder para você vencer os demônios que lutam para tentar roubar a tua fé e te tirar da constituição de filho, que Deus te constituiu como filho eleito, como filho por adoção. Nós somos os últimos, ou a última geração de filhos que Deus escolheu para morar na eternidade. A mesma terra que um dia, o mesmo território que ele criou um dia, que colocou um anjo querubim, que depois reformou com a sua grandeza e bondade, colocou o homem, e o homem saiu, foi destituído. Depois Deus escolheu Israel. Nessa mesma terra separou um lugarzinho aonde já existia profeticamente um ser chamado Melquisedeque, que já guardava esse território. Ele tomava conta dessa, que ele era rei de Salém. E quando Israel foi tirado para ser os filhos eleitos, Deus trouxe ele para esse território aonde já estava sendo guardado. Sabe por quê? Porque para cada filho que Deus forma nesta terra, ele tem algo preparado para ele. E Paulo olha para a igreja e diz o seguinte: aquilo que os olhos não viu, aquilo que o ouvido não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu e está preparado para mim e para você. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? É permanecer fiel a ele, é permanecer na filiação de filho. Por mais que o diabo venha e diga: você é filho de Deus mesmo? Cadê? Porque você está nessa prova? Porque você tem um ano que está desempregado? Porque você não come como o outro da casa do pai está comendo? Porque você não faz o que outros fazem dentro da casa de Deus? Não dê ouvido ao diabo. Você é filho de Deus, não é para fazer milagre. Você é filho de Deus, não é para receber herança aqui nessa terra. Você foi constituído filho de Deus, porque Deus tem uma herança lá no céu para te dar, que é a vida eterna, quando você passar pelo processo da purificação aqui e for levado para a glória. Tudo aquilo que o diabo tirou de Adão até Israel, Jesus nos constituiu. E é por isso que a Bíblia diz: pode um valente entrar na casa do valente se não for mais valente do que ele? Pois bem, Jesus falou: eu sou o valente. Eu entrei na casa do valente, amarrei o valente, tomei os seus despojos e doei. Doei para quem? Doei para aqueles que um dia ele tomou lá no Jardim do Éden. A geração que foi filho por formação caiu, mas eu estou levantando outra categoria de filho e lhe dei poder a ele. Estou tomando as armas que Satanás lutou contra eles e agora estou restituindo de volta. Ei, filho de Deus, não se envergonhe de chamar Deus de pai, porque ele não se envergonha de te chamar de filho. Ele tem um lugar guardado para você, e esse lugar, irmão, ninguém vai tomar, esse lugar ninguém vai roubar. E é por isso que ele diz: guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Tu não vai receber coroa de rei, tu não vai receber coroa de
príncipe, tu vai receber uma herança que é comparada à coroa que é colocada em cabeça de reis, porque o rei só se torna rei quando se coloca a coroa na cabeça dele. Enquanto não coroar o rei, ele não é rei, mas se colocou a coroa, ele se torna rei e todo mundo tem que obedecer. Pois bem, vai ser assim, filho de Deus. Lá em cima, quando você subir, você vai receber a coroa da tua salvação. Aí você vai ser reconhecido verdadeiramente como os filhos de Deus, porque você venceu todos os ataques, todos os desafios. Você às vezes padeceu fome, você às vezes padeceu perseguição. Satanás chegou diante de você, quantas vezes ele já não chegou diante de mim? O que é isso? Você é um pastor, você não pode passar por privações, você não pode passar por isso, você não pode passar por luta. Tudo isso é investida do diabo para tentar roubar de nós. Ele fez isso com o nosso Salvador, mas não venceu, e ele não vai vencer porque dentro de nós está o mesmo Espírito que conduziu ele para o deserto para ser provado lá. O mesmo Espírito está dentro de você, porque se não for o Espírito de Deus, você não pode ser filho por adoção, porque quem nos adotou foi Deus, mas quem nos trouxe para essa filiação foi o Espírito Santo, porque foi ele que nos convenceu. Ele está em mim, está em você. Coloque-se de pé. Vamos fazer uma oração agora, uma oração desafiadora, porque eu sei, irmão, que o inimigo, ele não está brincando nesses últimos dias, e nós somos filhos de Deus. Não somos filhos de Deus pelo que temos, somos filhos de Deus por uma convicção de fé, que somos salvos. Porque se olhar para a minha salvação, eu vou perguntar para mim mesmo, o que é salvação? Eu não vejo, eu não enxergo. Onde está a minha salvação? Então, salvação é um ato de fé, de crença, de acreditar na morte de um filho que foi gerado para vir a este mundo, dar a sua vida e ressuscitar, para que esta vida que morreu e ressuscitou, viesse gerar vida em cada um de nós. Quando Jesus nos chamou de filho por adoção, ele estava nos tirando de um lugar e colocando em outro lugar. E esse outro lugar é justamente a presença do Pai. É você ter uma comunhão com Deus, é você andar com Deus, é você temer a Deus, é você obedecer a Deus, é você uma vida constituída aqui de separados. Todos os filhos de Deus, eles foram separados. Eles foram feitos só, separados. Eles não venceram com as misturas que veio depois, mas eles foram separados a princípio. Então nós temos por direito da parte de Deus de mantermos uma vida separada deste mundo. Você quer entender mais sobre filho? Lê a primeira carta de João, o capítulo 3, que você vai entender o que é ser filho de Deus. Lá tem todos os requisitos que você vai entender o que é ser filho de Deus. Estude a Bíblia, estude a primeira carta de João, capítulo 3, que você vai entender o que é ser filho de Deus com mais clareza. Mas hoje eu quis só abrir a sua mente para você entender que nós somos uma geração de filho que não vai ter mais outra geração depois dessa aqui que Jesus gerou, tá? Não tem mais, não tem outra oportunidade. Jesus foi a chave final, que abriu, mas não fechou ainda. Mas vai fechar, e quando fechar, acabou. Só Israel. Então, nós temos hoje esse recurso em nossas mãos. E eu quero orar com você. Nós não vamos desafiar aqui o que o inimigo atenta contra as nossas vidas, na questão que ele vem querer que nós venhamos a afirmar que somos filhos de Deus. Eu não preciso confirmar para o diabo que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus com uma convicção de que a morte de Jesus me salvou, me resgatou, me deu um banho, me deu vestimenta de salvação, me calçou, poder e autoridade nós temos. E eu quero que Deus venha restituir essa autoridade na sua vida, para você perder esse desânimo que está em você. Talvez hoje você está desanimado, pensando em desistir, pensando em parar. Talvez as lutas tenham abafado a tua
tua vida espiritual, você tem estado gelado, não tem sentido mais nada. Isso não é, irmão, uma qualidade de filho. O filho que está ligado no pai tem que ter o brilho do pai, tem que ter o calor do pai, tem que ter a fome do pai. O pai não passa fome porque ele é o dono da despensa e ele deu a chave para nós abrir, para a hora que nós confirmar aqui na terra, é confirmado no céu. Então ele tem pão quentinho, e o pão mais quente que ele tem é a sua palavra. Então se alimente com ela diariamente, que você vai manter aceso e aquecido. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero nesta noite, Senhor, apresentar a tua igreja, apresentar os teus filhos, Senhor, que nestes momentos se levantaram, ficaram de pé, até tomei um pouquinho do tempo deles de pé, Senhor, mas eu quero nesta noite, Senhor, agora, pedir ao Senhor em nome de Jesus, ó meu Pai, estenda as tuas mãos sobre os teus filhos que nesta noite estão aqui, aquele, Senhor, que talvez esteja pensando em parar, talvez esteja desanimado, esteja desmotivado por muitas coisas, por muitas lutas, por muitas provas. Deus venha tirar agora essas coisas que estão causando isto na vida dos teus filhos. Venha dar a alegria do teu espírito, venha dar a comunhão com o teu espírito na vida deles, venha mantê-los de pé, que a tua palavra, Deus, venha fortalecê-los para ele vencer os ataques do adversário. Eu oro por eles, Senhor, eu oro por cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite. Dá o alimento sólido para os teus filhos, dá um alimento verde, um alimento que tem substâncias, um alimento que tem vitamina, um alimento que vai sustentar ele até a tua volta para estar junto contigo. Oh meu Deus, eu também oro pelos que saíram no retiro, que estão viajando para a casa dos parentes, estão viajando pelo feriado. Guarda ele por onde eles passarem, aonde eles estiverem, estenda as tuas mãos, proteja ele, dá o livramento, não deixa que o inimigo tenha, ó Deus, e venha prevalecer contra a vida dele, mas guarda os teus filhos e proteja, e aqueles que ainda vão viajar, Pai, eu já oro neste momento, profetizando a vitória deles, que ele saia em paz e volte em paz, que o Senhor guarde a sua saída e guarde a sua chegada, desde agora e para sempre. Eu abençoo a tua igreja nesta noite, no nome de Jesus, e profetizo que as virtudes do teu Espírito venham sobre os teus filhos, e que nós venhamos, Deus, valorizar a filiação de filhos que o Senhor nos constituiu como filho por adoção. Muito obrigado, Senhor, por ter nos tirado das garras do inimigo e ter nos dado as condições de se tornar filhos de Deus, assim como teu filho sendo nosso irmão mais velho, o primogênito. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém.